Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Pode soltar a tela aí, por favor. Viva a vida. Viva a vida. Eu sei que você já está ouvindo muito sobre histórias relacionadas aos relatos de sobreviventes nesse terremoto. Na quinta-feira que esteve aqui, viu que eu disse que, olha, a cada hora que passa, fica mais difícil termos notícias de vidas sendo salvas. Mas não é, amados e amadas, nós tivemos relatos de pessoas com 100, 110, 120 horas nos escombros que tiveram suas vidas salvas. É impressionante. Não sei se foi quinta ou sexta-feira, Débora e eu estávamos assistindo um telejornal, e aí apareceu esses relatos, de crianças, Roberto? De mulheres, de pessoas que estão saindo dos escombros, ou estavam, saindo dos escombros ainda com vida. E aí, quando a câmera voltou para o estúdio, a repórter disse: é impressionante, a resiliência pela vida. Logo de súbito eu disse: não é resiliência pela vida, é o Deus da vida. Deus que mantém a vida em condições absurdas. Gente que teve que beber a urina para sobreviver. Gente que respirou por uma fresta. Incrível como nosso Deus é um Deus que grita pela vida. Por isso que eu não pude escolher um outro tema para essa mensagem, a não ser viva a vida. E a entonação ela é essa mesmo, viva a vida. Durante todo o ministério de Jesus, ele precisou lidar com pessoas que, de certo modo, não amavam a vida. Ou, se você está achando que eu estou sendo exagerado, se não amavam a vida, ou se amavam, a amavam de maneira secundária em relação às instituições de Israel, à religião, às estruturas da fé. É muito triste, queridão e queridona, quando as estruturas da fé, elas acabam sendo mais importantes do que a vida humana. Geralmente nós chamamos de legalismo o entendimento de que os princípios morais de Deus são superiores em relação ao próprio ser humano. Geralmente o legalismo, e Colossenses viviam, o pessoal de Colossos, os colossenses viviam isso, eu vou estar falando mais a miúdo, eles valorizavam muito mais determinadas observâncias da lei, como o sábado, a circuncisão, a dieta kosher, que é a dieta dos judeus, do que a preservação da vida humana, na sua essência. Eu até ouso dizer de que quem defende o aborto é legalista também, nesse aspecto. Porque ele pega um princípio, a liberdade da mãe,
e evoca esse princípio acima do direito da vida da criança. Jesus teve de lidar com religiosos em seu tempo, que por palavras do próprio Jesus, registrados em Mateus 24, 25, coavam o mosquito e engoliam o camelo. Significando que faziam questão de pouca coisa. Lavar as mãos antes de comer. Quantas milhas, quantos metros se podia andar num dia de sábado. Se podia ou não fazer o bem no dia de sábado. Se Jesus podia ou não realizar curas por ser sábado. E outras questões mais. O legalismo mata. A pessoa pode ser sincera na sua fé, mas se ele for legalista, ele é alguém que vai estar na contramão da proposta do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho da vida. O próprio Jesus disse de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma, no original, perder a vida. Um dos cultos atrás dessas exposições, eu citei aqui um teólogo da Assembleia de Deus que tem produzido muito bom material, o Fernando Gutierrez. Ele escreveu um livro chamado Como o Pecado do Sectarismo Sabota a Vontade de Deus para a Igreja. E ele o faz com a alma aberta. O Fernando até expõe aquilo que acontece no seu próprio seio denominacional. E ele admite o quanto que a sua denominação, que é a maior denominação evangélica no Brasil, a Assembleia de Deus, tem no seu bojo expressões de legalismo. Não apenas eles. A igreja evangélica brasileira como um todo tem uma parcela legalista. E rapidamente, para não delongar, o que caracteriza o legalismo que pode sabotar a vida de uma igreja ou de uma expressão de fé comunitária? Primeiro é a falta de sensibilidade e de humanidade. É quando a gente evoca a lei do dever sem ter misericórdia. É quando a gente fala o seguinte: eu não vou ajudar o miserável, porque senão eu vou mantê-lo na miséria. Então eu não faço nada. Eu penso o seguinte: se você pode fazer algo mais do que dar um prato de comida, então faça. Agora, se você não pode fazer isso, dê pelo menos um prato de comida. A lei do dever não pode suplantar a lei da sensibilidade da humanidade, salvo se você não tem condições de dar. Mas se você tem, não vai ficar pensando: mas ele vai usar a comida, vai vender. Há uma necessidade, tem um carente na sua frente, e você não tem condições de levá-lo para um centro de emprego, de dar um lugar para ele, de montar uma estrutura. Seria bom se nós tivéssemos redes, e temos realmente. As cidades têm redes, temos condições de ajudar, mas muitas vezes falta aquela sensibilidade, me permita a dizer, naquela ajuda de pronto. Porque quem tem fome, amados, já diria o falecido Betinho, quem tem fome tem pressa. Está ali para ajudar. É legalismo não ajudar, podendo ajudar, apenas por um discurso de ética ou de dever, ou o que seja. Uma outra expressão é quando a gente, infelizmente, permite que se desperte dentro da gente instintos baixos ou mais baixos que a gente não consegue controlar. É quando a gente extravasa, amados, um orgulho terrível, do tipo assim: eu lutei,
eu conquistei. Se fulano não tem, é porque ele é preguiçoso. É porque ele não lutou. Cuidado com esse sentimento, porque isso lhe torna, me permita, eu quero ser seu amigo ainda, mas um bestial. Porque, primeiro que se você conseguiu alguma coisa nessa vida, não foi certamente por conta dos seus próprios méritos. Teve alguém que um dia estendeu a mão para você. Pode ter certeza absoluta. Então, cuidado para você, usando aquela expressão de um ex-deputado, para não despertar em você os seus instintos mais primitivos. Aquela coisa próxima à bestialidade mesmo, como eu já disse. Porque a palavra de Deus diz que quem se compadece do pobre alcança favor do Senhor. Porque quem doa aos pobres empresta a Deus. Terceiro, amados, eu estou citando aqui o Fernando Gutierrez, ele fala isso no contexto de igreja, o livro é muito bom, e eu estou trazendo para essa ideia nossa aqui, introdutória. A terceira atitude é a hipocrisia. O sujeito tende a ser moralista e cruel para esconder aquilo que ele tem de ambiguidade interior. Ele não gosta de viver, ele não tem prazer de viver, então ele faz tudo para desmanchar o prazer dos outros. É a pessoa que diz, a vida não é fácil para mim. Se eu ficar doando tudo que eu tenho, não vou ter nada para mim. E se esquece, quem mais doa, mais tem. Ontem nós estávamos aqui no encontro de jovens e chove aquela conversa, a gente começa a conversar, um assunto ou outro, uma questão ou outra, uma necessidade. Se nós não estivéssemos aqui, essa necessidade não seria suprida ontem. Ou começou a ser suprida ontem. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a maldade de achar que o outro precisa sofrer só porque você sofre. Que o outro precisa passar aperto só porque a vida não é generosa para você. Ah, eu olho para fulano de tal, ele é muito melhor do que eu. Eu também passei necessidades. Por que o outro não pode passar também? Mas a palavra de Deus diz claramente, amados, que se está no seu poder fazer o bem e você não faz, como é que você vai dizer que ama a Deus? Se você não ama o próximo, a quem você vê. Filhinhos, não amemos de palavra, João disse na sua primeira carta. Daí o nosso texto de hoje. Jesus mais uma vez está diante de um homem carente, alguém que sofria de uma enfermidade chamada hidropsia, a popular barriga d'água. Seus membros interiores, fígado, baço, rins, inchados. Jesus está num jantar na casa de um fariseu. Tem gente que não gosta de ser incomodado quando está jantando, né? Jesus amava Priscila ser interrompido no jantar. Ele podia fazer o bem.
Ele estava sempre alerta para fazer o bem. Porque Jesus é um amante da vida. Viva a vida! Porque a vida é bonita. É bonita. Viva a vida. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Há quem diga que foi uma pegadinha. O fariseu chamou Jesus para ver qual seria a sua situação nesse momento. Há quem pense que não. Eu sou dessa ideia de que tudo aconteceu naturalmente. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem. Olha a cena, amados. Mentaliza essa cena. Na mão daquele homem. Curou e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto não puderam responder. Dando clique, Mateus. Jesus vê todas as pessoas indistintamente como alvos de sua graça. Todas as pessoas. Esse texto tem uma moldura, que é o sábado, que aparece em 3 versos, verso 1, 3 e 5. Mas esse texto nos fala, e essa é a estrutura que eu quero salientar aqui para vocês, de que primeiro, Jesus permitia que todos os tipos de pessoas tivessem acesso a ele. Versos 1 e 2 nós temos um fariseu e um doente. Jesus nunca fechou as portas para ninguém. Da mesma forma que Jesus ia jantar na casa de um fariseu, ele interrompia o jantar para atender um homem com a barriga d'água. Ele não fazia questão de que, ai, meu Deus, eu posso perder o apetite. Não, não. A comida e a bebida de Jesus, como ele disse e João registrou, era fazer a vontade do Pai. E dos versos 3 a 6, Jesus nos mostra, nos ensina que as exigências religiosas não podem nos impedir de enxergar o ser humano como prioridade. Para Jesus, amados, o ser humano era prioridade, sábado era secundário. A religião sempre foi secundária. Jesus, em Lucas, registra também a parábola do levita e do sacerdote, estavam vindo do culto em Jerusalém, não viram um homem necessitado. Para Jesus, amados, não importa o que estamos fazendo com a nossa expressão religiosa, com aquilo que você tem de respeito à vida social, de fé, estrutura de fé, olhe para mim, porque Jesus quer ver enquanto ou até quando no seu coração o ser humano tem valor. Tem valor. Você nunca vai ser um crente se você apenas cumprir aquilo que lhe cobra ou que lhe é cobrado como membro da igreja. Daqui a pouco nós vamos reformar alguns artigos do Estatuto. E talvez você, na leitura do Estatuto Social da Igreja, tenha pensado o seguinte: eu estou em quite quanto a isso, sim, mas se você estiver em quite com o Estatuto da Igreja, mas não abrir o seu coração ao necessitado,
você não está aqui diante de Deus. Você é um fariseu. Você é um legalista. Você é um moralista. Gente, nós não temos que ficar estudando as causas da pobreza. Quem tem que fazer isso são sociólogos. Nós temos que atender o pobre. Servir o pobre. Deus não nos chamou, amados, para fazermos parte de políticas públicas privadas de atendimento às necessidades. Se a gente puder fazer isso, tudo bem. Mas Deus quer apenas que a gente faça o bem. Porque Jesus era assim. Jesus não olhou para esse homem hidrópico ou de barriga d'água e disse o seguinte: vem cá, como foi seu nascimento? Qual a sua origem? Deixa eu fazer o seu mapeamento genético. Não! Jesus apenas curou. A gente precisa abrir o nosso coração para o outro, amados. Por quê, Mateus? Todos tinham acesso a Jesus. Nós não podemos, amados, como igreja de Jesus, limitar o acesso das pessoas a Jesus, quem quer que elas sejam. Pode ser um fariseu ou pode ser um doente, um pecador. Você conhece a história de Lucas, lá no capítulo 7, em que Jesus está visitando um outro fariseu, a partir do versículo 36, e mais uma vez Jesus é interrompido no seu jantar, agora por uma mulher pecadora da cidade, que resolve do nada começar a beijar Jesus nos pés, derramar um frasco cheio de perfume caríssimo, molhar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar com os próprios cabelos e fazer aquele culto extravagante. E você se lembra o que Jesus disse quando Simão, esse era o nome do leproso, disse: será que ele não sabe que ela é uma pecadora? É a mulher da vida? O que Jesus fala? Você se lembra? Eu entrei na sua casa, você nem me tratou direito, nem me olhou na cara. Essa mulher está beijando os meus pés, rapaz. Gente, nós precisamos entender de que aquilo que é necessidade humana importa para Jesus. Lucas é especialista em registrar Jesus em contato com pessoas, olhe para mim, que eram desprezadas da sociedade. Pessoas que eram alijadas do sistema. Pessoas que não entravam no cadastro dos homens. Se você vir domingo que vem, você vai ver o quanto que Jesus conta uma história de uma festa de casamento em que quem foi convidado não aceitou o convite. E o Senhor, então, da festa, manda chamar quem? Pobres, aleijados, cegos e coxos. Ainda diz assim, está lá no versículo 23 do capítulo 14: obrigue todos a entrar para que a minha casa se encha. Jesus circulava, amados, entre os bambambãs da história. Conversava com um fariseu aqui, um escriba ali, um intérprete da lei ali. Jesus era um bom cavalheiro. Se relacionava, usando a expressão do Donald Graeber, no livro O Reino de Ponta Cabeça, Jesus circulava por todo o tabuleiro de damas. Todo. Mas boa parte do seu tempo ele passava com os marginalizados, os excluídos, os despejados na pilha do lixo social. A maioria das pessoas, queridão e queridona, cuspia nesses homens, nessas mulheres. Aqueles a quem o mundo cuspia, Jesus tocava. Jesus amava.
E Jesus dava nome a eles. Mais tarde, quando nós formos ver esta passagem aqui, do conhecido, rico e Lázaro, você vai ver isso de maneira muito clara, não é? O rico não tem nome. Lá no capítulo 16, a partir do 19. O pobre, Jesus dá nome. É Lázaro. Na Palestina era assim. As mesas, as refeições, eram escalonadas por caixas e escalas de status e de estigma social. Versículo 1 diz que era sábado, Jesus estava na casa dos principais fariseus, mas o versículo 2 diz que diante dele se achava um homem hidrópico, um doente. Você acha que esse homem com barriga d'água foi convidado? Aquele aspecto que ele tinha todo inchado? Mas Jesus, de repente, para a refeição. Aleluia. Para tudo. E ele olha para esse homem. E ele dá àquele homem, olhe para mim, a comunhão da mesa. Por quê? Você segura na cadeira. Porque todos são bem-vindos na mesa de Jesus. Você sabe o que significa a palavra fariseu? Separado, santo, distinto. Era uma seita das mais severas. Preconceito era uma coisa que os fariseus tinham. Mas Jesus diz o seguinte: na minha mesa há lugar para todos. E assim como ele havia feito com a mulher pecadora, no capítulo 7, ele faz no capítulo 14 com esse cidadão. O Espírito de Jesus, ainda usando as palavras do Donald Grapel, penetra nas caixas sociais. Barricadas de suspeita, desconfiança, estigma e ódio desmoronam em sua presença. E preste atenção, ele também nos convida a ver os seres humanos por trás dos rótulos de estigma. O seu reino transcende todas as fronteiras. Ele recebe pessoas de todas as caixas. O amor de Deus subjuga os costumes sociais que dividem, separam e isolam. O Evangelho nos chama, amados, a sermos como Jesus. Leproso e fariseu é a mesma coisa. Fariseu e hidrópico é a mesma coisa, como nesse texto. Fariseu e mulher pecadora é a mesma coisa. Vamos ficar todos na mesma mesa, amados. Vamos nos livrar, preste atenção nesse ponto, por amor que você tem a Deus, vamos nos livrar dos rótulos de estigma. Do tipo, aonde a pessoa mora, caracteriza quem a pessoa é. O sistema de família determina quem a pessoa é. Esquece. O ser humano não é determinado pelo meio. Pode ser influenciado, claro, não estou negando que haja influência do meio familiar, sistema, uma série de coisas, mas determinação, não. 1000 vezes, não. A igreja é de todos, o reino é de todos. Quem tem vida pregressa aqui, amados, chegando aqui, zerou. Eu disse isso na IBD e repeti, né, Adriano, para você ali. Deus não fotografa as nossas falhas. Ele olha a nossa vida ao longo da nossa história. Não importa de onde você veio. Não importa como as pessoas lhe trataram ao longo do passado.
Vamos fugir dessas convenções sociais que estigmatizam. O negro é assim, o branco é assim, o favelado é assim, quem mora no chão do asfalto é assim. Todos somos humanos aceitos na mesa de Jesus. Tem lugar para todo mundo na mesa. Para todo mundo. Mateus, o ser humano é prioridade para Jesus. Por isso que ele vai dizer no versículo 3, dirigindo aos intérpretes da lei, aos fariseus, ele perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Jesus levanta essa pergunta, sabe por quê, amados? Olhe para mim aqui. Lucas registra outras 4 curas no sábado, no seu evangelho. E em todas elas, ele procura dizer o seguinte: a compaixão é maior do que o escrúpulo religioso. E aqueles que resistem à compaixão estão do lado errado do debate, estão do lado errado de Deus. O negócio é a compaixão, amados. É a compaixão. É aquela jovem mãe que está preocupada porque não tem o que dar a comer aos seus filhos. E poderia procurar tantas pessoas e resolve procurar alguém dos nossos. E o que a gente vai fazer? Vamos ser compassivos. É lícito ou não curar no sábado? Você sabe como que o sábado se tornou uma instituição maior do que o próprio Deus em Israel? O sábado, que foi criado para ser um dia que as pessoas viveriam para Deus, serviriam a Deus, celebrariam o Deus da vida. Lá em Gênesis, o princípio do sábado é o princípio de celebrar o descanso de Deus. Deus descansou no 7º dia e o santificou. O sábado era um dia para celebrar a providência de Deus, porque na caminhada do povo do deserto não era para se recolher o maná no dia de sábado. Na sexta se recolhia, para sexta e sábado, porque sábado se celebrava a providência do Senhor sobre o seu povo. Mas de repente, amados, o lembra-te do sábado para o guardar fez com que as pessoas tivessem a ideia de que no sábado só se poderia fazer aquilo que estivesse de acordo com seus próprios interesses. Ah, pastor, como é que o senhor deduz isso? Daquilo que Jesus falou no versículo 5. Quem de vocês, se um filho, ou um boi, ou um jumento, em algumas versões, cair num poço, você não vai tirá-lo só porque é sábado? Aham! Aí Jesus pegou eles. Porque quando era do seu interesse, uma vaca atolada, não a comida gostosa, mas uma vaca literalmente que se atolava na lama, você acha que o judeu, o proprietário daquela vaca, diria o seguinte: oh meu Deus, que pena, porque é sábado, deixa morrer. Um filho que caísse num poço? O problema de Jesus com a religião, amados, Jesus não era religioso. Jesus não veio criar religião, porque religião é uma desgraça. É porque a religião se cala quando lida com os dramas humanos. Está lá em Lucas 6, por exemplo, 6-9. Vou contar rapidamente a história. Você conhece. Jesus está numa sinagoga num sábado, começa a ensinar, e aparece um homem que tem uma mão, a mão direita. Há quem diga até que ele era pedreiro, carpinteiro, ele trabalhava com a sua mão. A mão direita ressequida. Jesus aproveita, chama aquele homem e diz: vem para o meio. E ele faz a mesma pergunta: é lícito curar no sábado?
É lícito fazer o bem ou o mal no sábado, salvar uma vida ou deixar que se perca. E ele estenda a sua mão, seja curado o homem. No capítulo 13, vimos recentemente, um chefe da sinagoga estava indignado porque Jesus curava no sábado, a ponto dele dizer assim: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Jesus disse: hipócritas, cada um de vocês não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber? Por que eu não vou fazer que essa mulher que anda encurvada há 18 anos, essa filha de Abraão, não seja liberta de Satanás? Jesus não está nem aí com o seu orgulho denominacional. Jesus não está nem aí com a sua carga de respeitabilidade religiosa. Jesus não está nem aí com as suas práticas e deveres, ideologias. Jesus quer saber se o seu coração é compassivo ou não. Tem um coração que bate aí? Dá para você abrir o seu coração para servir? Versículo 4 diz que Jesus pega na mão daquele homem, cura-o e o manda embora. Lembro-me de Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Está na hora da gente redefinir, Leônidas, a nossa escala de valores. No seguinte princípio: quando a vida corre risco, que peso a gente dá às nossas obrigações religiosas? Você pode ter uma herança católica, protestante, mas isso não vale nada se o seu coração não bate em favor de quem necessita. A lei de Moisés, amados, em Êxodo 23, dava direito ao homem que se encontrasse o seu boi, o jumento, desgarrado, fosse buscado. Em Mateus 12, 12, Jesus diz: será que vocês não valem mais? Será que não vale mais um homem do que uma ovelha? Que valor, queridão, você está dando às pessoas? Está na hora da gente começar a ver as pessoas em nossa volta como semelhantes. Como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas valem mais do que animais. Pessoas valem mais do que animais. Quer ver? Dá 2 cliques aí, Mateus, nas aplicações finais. Não há ninguém que seja caso perdido para Deus. Jesus sempre estará acessível para todos. Cuidado. Eu estava compartilhando ontem com a Débora isso, falando a nosso respeito também.
Nós precisamos tomar cuidado, nós líderes, a não dialogarmos apenas com os semelhantes. Nós corremos o risco, crentes em Cristo Jesus, de só falarmos na nossa bolha. Nós precisamos de um choque de verdade, um choque de compaixão. Olhe para mim, todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, visitar um hospital de câncer. Você acha que valoriza muito a vida? Você entende muita coisa? Vá lá, faz uma visita. Principalmente naquele pavilhão que são dos casos assim paliativos, de tratamento paliativo. Olhe para mim. Para mim, todo jovem adolescente deveria fazer uma viagem ou uma visita, uma incursão a uma comunidade carente. Pode ser na cidade, vai no Rio de Janeiro, tem alguns lugares, eu posso indicar para você. E se você quer uma experiência assim, hard mesmo, tem alguns países que eu quero muito lhe indicar para você ir, passando uma época. Choque de realidade. Entender que as pessoas não podem ser tratadas como casos perdidos para Deus. E que Jesus veio para todos. Segundo, Mateus, a nossa salvação é por conta da nossa fé em Jesus e não pelo cumprimento de regras religiosas. Paulo vai dizer em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Jesus disse em João 8,36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Libera o seu coração. Libera o seu coração. Mas Jesus, peça a Deus para você sentir o drama das pessoas. Está aqui cultuando a Deus, cheirosinho, bonitinho, é bom, é legal, amém, aleluia, amém. Mas você também precisa cultuar com a sua missão, com a sua entrega, com a sua imersão junto ao pobre, ao necessitado mesmo. Pensa no necessitado mesmo. A gente precisa disso. Tem gente aqui que reclama, eu queria tanto, eu não tenho tênis, mas tem 30 pares de sapato, de tênis. Está na hora da gente parar, acordar. Lembro-me de um provérbio indiano que diz assim: parei de reclamar que não tinha sapatos quando encontrei um menino que não tinha os pés. Amados, cristianismo é para os radicais. Tem gente que gosta de esporte radical, né? Ser cristão é o mais radical de tudo. É a forma mais radical de vida. Pensa comigo aqui. Max Lucado trabalha essa ideia também. Cristo toma o nosso lugar.
ele nos liberta. Mas muitas vezes nós transformamos a nossa religião em uma outra prisão. Nós somos livres em Cristo, como Paulo diz aos Colossenses, em Cristo e em Colossos. Mas a gente está preso. Por quê? Porque a gente só fala com os iguais, a gente só compartilha com os iguais e a gente faz coisas apenas para nos beneficiar diretamente. Aí Jesus diz assim: meu filho, minha filha, você já foi liberto, você já foi liberta em nome dos céus. Para que você queria pisar naquele presídio? Isto é, para que você está transformando a sua fé em uma prisão? E aí evoca-se o texto de Paulo em Romanos 6, 6 e 7. O nosso homem velho, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E aí, a gente quebra os grilhões da religião. E a gente passa a ver todas as pessoas como carentes do amor de Deus. E a gente passa a ouvir, a tocar e a se importar por todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Sim, todos aqueles. É igual a missão que está lá, e eu já trabalhei aqui com vocês, no capítulo 10. Você vai chegar nas pessoas, e se houver alguém que ama a paz repousará sobre eles. E se não houver, a paz vai voltar para você. E você vai estar com as pessoas comendo e bebendo aquilo que elas têm. E ainda vai sair proclamando que o reino de Deus está próximo. Porque o reino de Deus é um reino de amor, de graça, de acolhimento, de trazer para o coração. Sabe o que significa a palavrinha misericórdia? Só para terminar. Misericórdia, miserecardia, coração, é entrar na miséria do outro com o seu coração. Entrar na miséria do outro com o seu coração. Sabe por quê? Não pisca não, hein? Não pisca não, olha aqui. No último dia, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e estive nu. Fiquei preso. E aí todos vão perguntar: mas quando, Senhor? Quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos nu e lhe atendemos?
Mateus 25. Jesus dirá. Você segura aí, hein? 45. Na verdade, o 40 e o 45. As duas situações. Primeiro, sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. E o 45. Sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Cristianismo é amor na miséria, na vida, no drama das pessoas. Quem não vive um cristianismo encarnacional, pegando carona com John Stott, não vive o cristianismo de Jesus. Vive uma religião legalista. Abaixe sua cabeça. Cadê a sua sensibilidade? Aonde está o seu amor ao próximo? Deixa a última tela, Mateus, por favor. Jesus vê todas as pessoas indistintamente como alvos de sua graça. E você precisa ver também. Você que vai se batizar, quem se batiza em Cristo, recebe o batismo do amor de Cristo. Na conversão. É um testemunho que você vai poder contar. Aí você deve estar pensando, mas pastor, na história há cristãos que não fizeram nada pelo próximo. Na história da cristandade. Mas na história do cristianismo, não. Cristandade é religião. Cristianismo é amor encarnado. É vida de Jesus na nossa vida. É como diz os antigos, né? É fazer o bem sem olhar a quem. É isso, Deus nos chama para isso. Não tem outro jeito. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Romanos capítulo 12. Se é para fazer isso com o inimigo. Coloca a mão no seu coração se você percebe que está amando menos, está amando pouco. Pode amar mais. Pode se importar mais. Faça isso agora. Pede a Deus que aumente a sua sensibilidade aí. Esse pulso que ainda pulsa. Como que a gente precisa mudar, amados? Para Jesus o ser humano valia. Para Jesus cada ser humano valia o máximo. Não importa se é o fariseu, a mulher pecadora, o leproso, o barriga d'água, o pobre, o cego, o oprimido, o endemoniado.
Gente é gente. Não importa a sua origem, não importa a sua cor, não importa a sua classe social, não importa a sua cosmovisão, todos. Viva a vida, amados. Nós vivemos uma sociedade que está perdendo o valor da vida. Viva a vida. Deus, obrigado por essa palavra. Nós fomos tremendamente abençoados com esta palavra. Mas, meu Deus, o meu desejo é de que saia daqui. Saia daqui. Homens e mulheres dispostos a se doarem mais às necessidades dos outros. A vivermos um cristianismo prático. Uma religião verdadeira, como Tiago fala, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Deus, por favor, como Paulo escreveu a Tito, que sejamos cheios de boas obras, que deixemos frutos, ó Pai, na nossa vida, na nossa caminhada, no processo que o Senhor tem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os pais terão que pegar suas crianças enquanto